Grazie mille, eccomi qui. Uau! É bom demais estar aqui com vocês. Queria mais uma vez agradecer à igreja, os meus pastores, pela oportunidade de estar aqui, ao Fusion. E é muito bom estar aqui com vocês. Eu gostaria de mandar um abraço para o meu esposo que está assistindo a gente. Dizer que ti voglio bene, amore mio. E mi manca tanto. E também a igreja de Itália, aos irmãos que estão lá na casa do irmão Ronaldo, com a irmã Alvinha, a Sabrine, o Jadinho e o Josué, que estão assistindo o culto. E louvar a Deus pela vida dos que eu já conhecia desde o primeiro Fusion, né? Eu vi a Lia, cadê a Lia? Pulando no primeiro Fusion. E também agradecer a Deus pelos novos que eu conheci, né? Lá do Barreiro, o sobrinho, quase sobrinho, aí, do Alex e da Érica. Lucas, dois Lucas, as meninas. E JP, todo mundo que Deus me deu a oportunidade de conhecer. E eu estava orando ao Senhor pedindo que confirmasse a palavra que Ele colocou no meu coração. E graças a Deus o Senhor já confirmou. E eu quero dizer para você que nós estamos no pós-Fusion. E hoje é um dia que o Senhor quer trazer ao nosso coração um senso, Carol, de responsabilidade. Já dançamos, pulamos, choramos, nos alegramos, mas o Senhor quer trazer a nós um senso de responsabilidade. O Senhor não daria a nós tudo o que Ele nos deu esses dias todos, para que nós simplesmente guardássemos no nosso bolso e falávamos, que legal, foi bom, e isso ficasse no passado. Então o Senhor falava muito forte no meu coração sobre esse senso de responsabilidade, esse peso de responsabilidade que nós temos e que nós precisamos ser conscientes disso, amém? O tema da nossa igreja é Abacuque, né? E nós temos meditado sobre esse livro tão poderoso, tão forte, desde o começo do ano. E não é diferente comigo, tenho meditado no livro de Abacuque. E eu quero dizer para você, assim, fazer uma pergunta. O que nós vamos fazer, Fanny, com todas as revelações que o Senhor tem nos dado? O que nós vamos fazer, o que nós temos feito com toda a revelação que Deus tem nos dado? Com tudo que Ele tem revelado, aberto para nós, o que nós vamos fazer com tudo isso? Porque nós precisamos suportar essa revelação, precisamos recebê-la, suportá-la e nos posicionar diante daquilo que o Senhor tem revelado para nós. Porque Ele quer algo de nós a partir dessas revelações. A exemplo de Abacuque, é incrível como o Senhor mostra para ele uma revelação tão poderosa e tão forte, e que talvez não era aquilo que o profeta queria ouvir, porque o profeta começa a clamar por causa da situação de violência, destruição, angústia, fome, dor, abusos. E Deus responde para ele, mas a resposta de Deus não é: eu estou vindo salvar vocês, eu estou vindo mudar a sorte de vocês, eu estou vindo com bálsamo para cura. Não, ele diz que ele vai permitir que algo terrível aconteça. E é difícil suportar revelações que são contrárias àquilo que nós esperávamos. É difícil suportar quando Deus começa a mexer, quando Deus começa a entrar. E Ele nos dá uma revelação que é difícil de suportar, porque é coisa terrível, é coisa assombrosa, que as nossas pernas começam a tremer. Como nós lemos no livro de Abacuque todo esse tempo.
Os nossos lábios começam a tremer, as nossas pernas ficam bambas, porque aquilo que o Senhor fala que vai fazer, que está determinado, não é aquilo que nós queríamos que acontecesse, mas está determinado por Deus e vai acontecer. E Abacuque, Deus revela para ele o como que ele vai fazer, não é? Enviando os caldeus, enviando a Babilônia para destruir Jerusalém. E eu não consigo imaginar, eu não consigo mensurar a dor que o profeta sentiu quando ele recebeu aquela palavra, porque é muito, muito, muito forte. Porém, além de revelar como ele ia resolver essa situação, que o povo estava totalmente fora da vontade de Deus, longe dos caminhos, dos decretos do Senhor, Deus também se revela a Abacuque de maneira poderosa, grandiosa, que apesar do terror da revelação, apesar do medo, da angústia, da dor, daquela expectativa daquilo que estava para acontecer, o profeta consegue começar a adorar ao Senhor, apesar, a despeito de tudo que ia acontecer. E cada um de vocês tem passado por situações e dificuldades que vocês não queriam passar, que dói, que sangra. Mas quando o Senhor começa a se revelar a nós, Ele vai tocando no mais profundo do nosso coração, e nós nos esquecemos da dor e começamos a adorar ao Senhor. O Senhor está chamando você aí para esse lado de contemplar a sua beleza, a sua formosura, a sua glória, e apesar daquilo que você está enfrentando na sua vida hoje, adorar ao Senhor. Porque Abacuque vai dizer, né? Toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E é maravilhoso aqui no capítulo 3, quando ele começa a contemplar o Senhor, ele diz: Deus vem de Temã, 3:3, se você quiser colocar, irmão da mídia. A propósito, entre parênteses, eu gostaria de agradecer o pessoal da mídia, que é um pessoal que fica escondidinho ali, um pessoal que às vezes não consegue nem prestar atenção no culto, não consegue pular, não consegue dançar, não consegue chorar, porque tem que ficar atento aqui e ali. Agradecer ao Vini, que é uma bênção na minha vida. E mídia, Deus abençoe vocês, porque eu estou lá na Itália e o trabalho de vocês chega lá e me abençoa tanto. Amém? Então, por gentileza, Abacuque 3:3, nós vamos ver alguns versículos, porque não é sobre Abacuque que eu vou pregar. Olha só, diz: Deus vem de Temã, ele está contemplando Deus chegando. O santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Então Abacuque tem ali uma revelação da glória do Senhor. O verso 6 diz assim: ele para, porque ele está vindo, ele está caminhando, ele está chegando, e fala assim: ele para e faz tremer a terra, porque os seus olhos consomem como chama de fogo, e ele vai agir, ele vai fazer. Aleluia. Os caminhos de Deus são eternos. Aleluia. Glória a Deus. E o 2:20 diz assim: 2:20: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém? Então Abacuque, ele tem essa revelação tão forte, tão terrível, e ele faz a declaração de uma das adorações mais conhecidas das nossas, no nosso tempo, né, nas nossas igrejas, que é ainda que. Ainda que. E qual que é o seu ainda que, hein, Soraya? Ainda que eu não seja batizado com o Espírito Santo, eu ainda o louvarei. Ainda que eu não consiga aquele trabalho que eu tinha certeza que era certo, ainda que, cada um tem aí, ainda que eu perca, ainda que doa, ainda que. Qual é o ainda que pega na nossa vida, que faz com que a gente às vezes se sinta um pouco fraco, como Moisés disse, um pouco debilitado?
Moisés tinha alguns momentos lá que ele ficava meio xoxo. Eu falava, tá tudo bem? Tá tudo bem? Oh, aleluia. E no Fusion, nós recebemos palavras poderosas. E algumas delas já foi confirmada aqui. O Senhor falou conosco que Ele nos escolheu. E que nós somos uma nação santa, reis e sacerdotes do Senhor. Não foi assim? Povo escolhido do Senhor. O Senhor também disse que Ele se revelaria a nós com toda a sua glória. E Ele usa, a história de Moisés para falar com o seu povo. E aquela montanha fumega, não é, Soraya? Que a gente cantou, vou subir nesse monte. E a palavra diz que eles preferiram ouvir Moisés do que estar na presença do Senhor. Aí o Senhor continua falando conosco no Fusion. Ele começa a tratar sobre pecado. E não só pecado, mas também confissão de pecado. E aí quebrou todo mundo. E aí o meu João falou assim, nossa, hoje quebrou eu. E todos nós nos sentimos quebrados aquele dia. Sexta-feira à noite, sábado de manhã. Todos nós nos sentimos quebrados, porque Deus veio e falou com a gente de maneira tão forte. E é por isso que o Senhor quer nos dar esse senso de responsabilidade, porque o Senhor nos entregou muito. O Senhor nos curou, o Senhor nos santificou, o Senhor nos separou. E agora Ele quer nos usar. E nós precisamos ter a consciência de que estamos num tempo em que o Senhor conta conosco para fazer a sua obra aqui na terra. Ele não precisaria de nós, mas a sua graça infinita e o seu amor nos permite participar dos planos dele. Isso é maravilhoso, porque Ele não precisaria de nós, mas Ele nos usa. Ele nos usa. Aleluia. E eu quero chamar a sua atenção, porque o Fuso foi no sábado, no final de semana passada, quinta, sexta e sábado. E nós tivemos aquele quebrantamento na presença do Senhor, de confissão de pecados. Mas sabe, o pós-fusion é pesado, é difícil. E talvez aqueles pecados que você pediu perdão lá no sábado, hoje ou durante essa semana, você já cometeu de novo. E aí aqueles pecados que você chorou e se arrependeu na semana passada, você começa a lembrar agora que você fala, caí de novo. Preciso me arrepender de novo. Estou me sentindo fraco de novo. Estou me sentindo solitário de novo. Estou com vontade de ir embora de novo. E aí, a gente precisa buscar em Deus o que nós vamos fazer com as revelações que Ele tem nos dado. O que nós vamos fazer com as palavras que Ele nos tem declarado. Porque nós recebemos as revelações, ouvimos, nos emocionamos, choramos, mas depois esquecemos e continuamos a viver da mesma maneira? O que nós vamos fazer com o que o Senhor tem falado conosco? Nós vamos esquecer e continuar a viver da mesma maneira, esperando o próximo fuso? Nós temos que ter a consciência dessa responsabilidade, que o Senhor nos deu algo. E isso que o Senhor nos deu precisa ser guardado, cuidado, vigiado. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aquilo que você recebeu do Senhor, você precisa zelar. Você precisa cuidar, você precisa vigiar. Sabe, porque a luta começa tudo de novo, todo dia, toda hora. E você precisa estar atento. Porque enquanto Jesus não vier buscar a sua noiva, nós estaremos aqui lutando. Nós estaremos aqui debaixo de ataque, debaixo de setas malignas, que às vezes vai roubar o sorriso dos nossos lábios, que vai roubar a nossa vontade de cantar, de adorar, que vai roubar a nossa vontade de ir na oração. Não é verdade? Vocês compartilham comigo? Desses sentimentos? Amém? E aí eu queria compartilhar com vocês. Eu estava muito orando ao Senhor, falando, meu Deus, o que o Senhor quer falar com esses jovens tão preciosos? Com esses jovens tão preciosos, com essa geração que Deus está levantando
para fazer a diferença, o que o Senhor quer falar. E aí Deus me deu o texto de Davi. Quando Davi, ele sonha, ele almeja com todo o seu ser, com todas as suas forças, e ele quer construir um templo ao Senhor. E ele quer fazer um lugar especial para que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja buscado. E aí ele tem todo esse sonho, esse plano. E quando ele está pronto para começar a realizar isso, um profeta chega para ele, e glória a Deus pelos profetas. Glória a Deus pelos profetas. O profeta chega para ele e fala assim: Deus mandou te dizer não. O seu sonho, o seu projeto, aquilo que você mais queria fazer, aquilo que você mais queria viver, aquilo que é tão importante para você, Deus manda falar para você: não, você não vai fazer. E sabe o que é pior? Você não vai fazer, e ainda é um outro que vai fazer. Não é que não vai acontecer, mas não vai ser com você. Glória a Deus. Você não, Davi, vai ser outro que vai fazer isso para mim. É evidente que não é fácil quando o Senhor fala não para os nossos planos e os nossos projetos, não é verdade? Quem é que gosta de ouvir um não? Então a gente pode aprender tantas coisas com Davi. Não é fácil ouvir não. Aleluia. Mas Deus quer compartilhar com Davi, através desse profeta que foi enviado, um plano maior, um plano melhor, um plano que vai alcançar gerações, um plano que vai alcançar os filhos e os filhos dos filhos. Aleluia. Oh, glória. Eu tenho uma pergunta para dizer para vocês, jovens. Você está disposto para ouvir Deus falar que o plano que Ele tem para você é maior e melhor do que o seu próprio plano? Você aceita receber essa palavra hoje? Sabe aquele plano? Sabe aquele projeto? Deus está falando para você assim: você topa trocar os seus planos pelos meus? Você troca abrir mão dos seus planos? Porque Deus tinha algo tão maior, Deus tinha algo tão poderoso. Vamos abrir aqui para eu não me perder no meu esboço. Aleluia. 1 Crônicas 17. Nós vamos ler alguns versículos. E aí Deus começa a revelar a Davi o plano dele. E ele fala: Davi, não vai ser do seu jeito, mas eu vou fazer. Davi, eu tenho um plano para você em relação à sua família e aos seus filhos e à nação de Israel. E Deus começa a revelar a Davi algo que tocou tão profundo no coração dele. O 1 Crônicas 17, verso 11. Quando se cumprirem os seus dias, Davi. Gente, você precisa ter visão. Pede para o Senhor abrir a sua visão. Moisés. Davi, ele teve que começar a olhar um pouquinho mais longe, sabe? Às vezes a gente olha só aqui, essa semana. Mas essa semana, Senhor, eu tenho que fazer isso essa semana. Quando se cumprirem os seus dias e você for para junto dos seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo para mim e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho.
Não tirarei dele a minha misericórdia, como tirei daquele que foi rei antes de mim, antes de você. Mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono, volta só um pouquinho, 14. E o seu trono será estabelecido para sempre. Então Deus estava fazendo uma promessa que, para um rei como Davi, era algo magnífico. Saber que o seu reino, o seu trono, teria os seus sucessores no trono. Nós sabemos que esse texto também se refere ao nosso Senhor Jesus, que seria o descendente em qual se cumpriria realmente, verdadeiramente, esse reino eterno que Davi estava recebendo essa revelação naquele momento. Ele não tinha noção daquilo que Deus realmente estava falando, do peso daquela palavra, do que realmente aconteceria. Mas Davi pega aquilo que é para si naquele momento, porque tem uma palavra que é para você hoje, e tem a palavra que vai progredir, crescer, expandir, que vai alcançar outros depois de você. Então a gente tem que pegar aquilo que é para nós hoje. E aí Davi pega aquilo que é para si, e ele começa a ser tão grato ao Senhor, que a palavra do Senhor vai dizer no verso 16, que o rei então entrou na casa de Deus para o adorar. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? Quem sou eu? Quem é a minha casa? Quem é a minha família? Quem sou eu, Senhor, para nos trazer até aqui? Aleluia. Aí Deus dá essa palavra para Davi a respeito do seu futuro. É uma bênção para a sua descendência. É isso. Hereditariedade, sei lá. E Davi se alegra com Deus por receber essa palavra que tratava do seu futuro, que dizia que Deus estaria cuidando dele e dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos, e que a sua família seria abençoada, e que a sua família seria próspera, e a sua dinastia seria para sempre, né? Pensava Davi. Aí Davi consegue trocar a tristeza e a decepção de não poder fazer aquilo, porque Deus tinha dado para ele algo melhor. Eu quero dizer para você, se tem alguma tristeza, alguma frustração, alguma dor, porque algo não aconteceu do jeito que você queria, eu quero pedir para você, em nome de Jesus, se agarra nos planos de Deus que são maiores para a sua vida, porque o Senhor vai fazer coisas maiores e melhores para a sua vida. Não deixe a frustração tomar conta do seu coração, porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria, porque magoou, porque doeu, porque feriu, porque aquilo que o Senhor tem sabe, você ainda não consegue alcançar, sabe? Mesmo que você fixe a sua vista, mesmo que você faça força, você ainda não consegue alcançar, mas descansa, confia, porque Ele está lá no seu futuro preparando as coisas para você. E aí Davi tinha um não de Deus a respeito do templo, mas Davi tinha uma palavra de Deus dizendo que o seu filho construiria. Oh, aleluia! E aí Deus abre os meus olhos para ver uma geração que está agora neste momento com uma promessa na mão, com uma palavra na mão, com uma revelação na mão, que Deus vai sim levantar alguém para construir sim o templo de adoração ao Senhor. E Deus começa a mostrar a geração que vai chegar, os filhos que vão vir, e eles é que vão fazer aquilo que está no seu coração. E é tão lindo porque Davi era ali já um homem experiente, e é maravilhoso porque Salomão pequenino, Salomão não imaginava, mas já tinha uma palavra sobre ele. Já tinha uma palavra sobre os pequenos. Tinha uma palavra sobre os filhos. Uma palavra sobre os filhos. Uma palavra sobre a Isabeli.
Uma palavra sobre a Isabela. Os filhos, não imagina, irmã, quem ela vai ser. Os filhos. E sabe o que a geração dos pais tem que fazer nessa hora? Apesar de receber um não de Deus, apesar de não viver aquilo que sonhava viver, mas entrar no sonho de Deus, entrar no plano de Deus. E aí Davi começa a acumular, a separar, a juntar ouro, prata, bronze, madeiras, tudo para a construção daquilo que os pequeninos iam construir depois. Deus vai adestrar as mãos dos filhos para realizar aquilo que os pais sonharam. E a gente vê aqui tantos filhos, não é, pastora? Não é, pastores? Não é, pastora Débora? Os filhos, que lindo! Os adolescentes vindo aqui adorar. A equipe das adolescentes aqui com os meninos vindo adorar depois da equipe principal, vamos dizer assim. Uau! Sabe por quê? Eles veem vocês e eles vão lá e vão fazer também. Estão aprendendo. Estão aprendendo. Os pequenininhos estão aprendendo. Os filhos estão aprendendo. E o que eles vão fazer, pastora Kênia, vai ser maior ainda. Vini! Oh, glória! O que os filhos vão fazer vai ser maior do que aquilo que os pais estão fazendo hoje. Sabe por quê? Davi, ele preparou o ambiente, ele proveu tudo que o filho precisava. Aleluia, é o papel dos pais. É o papel dos pais prover aquilo que o filho precisa. Deixa eu voltar aqui, porque eu não quero perder nada do que o Senhor me deu. Davi, ainda que não fosse ele que construiria o templo, ele trabalhou, ele preparou, ele separou material, ele se esmerou, ele se esforçou, ele colaborou, ele estava ali preparando tudo para o que viria a acontecer. Sabe o que eu aprendo com isso? Ele fez a parte dele no projeto. Ele não pensou assim, o meu filho vai construir, ele ainda é pequeno, daqui uns 20, 30 anos, esse negócio vai para frente, então quer saber? Vou me preocupar com outras coisas agora, mais importantes, as prioridades do reino. E depois, quando Salomão estiver grandinho, Deus vai capacitar ele e tal. Não. Ele colocou o ombro de baixo. Ele tomou a responsabilidade. Ele falou assim, se Deus me revelou que os filhos é que vão fazer, eu vou trabalhar em prol disso. Eu vou me esforçar, eu vou analisar, administrar, eu vou procurar, eu vou estar no plano, eu vou estar na palavra, eu vou estar no projeto que está determinado, eu vou colocar o meu ombro por baixo para não ficar tão pesado, eu vou participar disso que Deus quer fazer, apesar de não ser do meu jeito. Você está preparado a fazer algo para o Senhor que não seja do seu jeito, que não é do seu gosto, que não vai aparecer seu nome? É para outros. Aleluia, Ele fez a parte dele, nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um de nós precisamos tomar a decisão cada dia de entrar no projeto de Deus e dizer, Senhor, aonde o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer fazer com a minha vida hoje? Qual que o projeto que o Senhor tem para realizar através de mim? Porque eu quero estar aqui na brecha. Aleluia. A revelação ia além de Davi. A revelação era maior que Davi. Aleluia. Vocês estão recebendo aí? 1 Crônicas 29. Aleluia. Oh, glória. Deixa eu ver se é 29 mesmo, irmãos. Vamos ler o 28 primeiro, versículo 20, desculpa meninos até 28:11, Miguel. Aleluia. Davi entregou a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmaras interiores, bem como o lugar do propiciatório. Também entregou a planta de tudo que tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmaras ao redor. Verso 19.
Verso 19. Davi disse: tudo isso me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Deus deu para Davi a planta de como deveria ser, e Davi entregou para Salomão e falou: faz assim. Filhos, os pais ensinam para vocês o caminho, e a escolha de vocês deve ser obedecer a orientação do pai, seguir o projeto como o pai recebeu do próprio Deus. Filhos, vocês querem ser bem-aventurados, vocês querem ser prósperos, vocês querem ser usados por Deus. Obedeçam, sejam obedientes. Obediente à palavra, obediente a quem Deus colocou na sua vida, obediente ao projeto de Deus, seja obediente. E olha no o capítulo 29, verso 1, algo que Deus tocou tão profundo no meu coração. 29, verso 1, vai dizer assim: o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. O meu filho ainda é moço e inexperiente. Pode continuar. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Aleluia. E aí, ele vai pedir agora para Israel, para Jerusalém, para as pessoas, para o seu povo, para que ofertem. Porque ele dá o exemplo, ele diz: eu já separei do meu tesouro pessoal ouro, prata, bronze. Agora eu estou dando oportunidade para quem quiser voluntariamente ofertar também. Sabe por quê? Porque o meu filho ainda é moço e inexperiente. Sabe esse olhar para os filhos? Recebe isso hoje, pais. Esse olhar para os filhos, esse olhar de amor. Esse olhar de eu vou investir nesse filho, eu vou investir nessa filha, eu vou investir nesse adolescente, eu vou investir nesse jovem, porque ainda é moço e inexperiente, mas o que Deus tem para realizar na vida dele é tão grande, que eu quero ser eu quero ser uma alavanca para impulsionar. Vai filho, vai filho, vai filho, vai, eu te ajudo, eu te ensino tudo o que eu sei, eu te falo tudo que eu tenho, todas as minhas experiências, eu vou contar para você, filho, porque quando chegar a sua vez, você vai estar mais preparado, Bruninho. Filhos, recebam a orientação dos pais. Recebam a orientação dos pais. Recebam conselhos. Não tenha um coração orgulhoso. Não tenha coração soberbo. Não achem que vocês sabem tudo, que vocês não precisam de ninguém. Os pais estão orando, estão chorando, porque Deus já revelou que vocês são preciosos. Deus já revelou que vocês são preciosos. Aleluia. Oh, aleluia. O meu filho ainda é um menino, mas esse menino vai crescer. Sabe, eu vi aqui o Wilkias ensinando o Filipinho, o Vini dando as aulas de piano para as crianças pequenininhas de 7 anos, né, Vini? A equipe principal de adoração sendo influência e referência para a equipe dos adolescentes. Geração que ensina a próxima geração a caminhar na mesma direção, a ir além, a conquistar mais. Que lindo ver os filhos seguindo o caminho dos pais. Que lindo ver Deus levantando os filhos. É tudo que eu mais quero para os meus filhos. Que lindo ver o Caio ministrando aqui, pastora.
Que lindo! Lindo ver os filhos do pastor Carlos. Que lindo ver a Cleise e a Gabi, minhas filhinhas. As primeiras de anos atrás, 10 anos atrás. Oh Deus, que os pais se posicionem para abençoar os filhos, impulsionar os filhos. Que os filhos sejam humildes, que os filhos ouçam os conselhos, que os filhos admirem e respeitem os pais. Aleluia. Amém, igreja? Oh, aleluia. Sabe, Davi, ele sonhou com o templo. Davi desenhou o templo. Davi tinha toda a planta, pastor Hélio, do templo. E ele pegou aquela planta e falou assim: aqui, Salomão, é assim que é para fazer, meu filho. Segue nessa direção. E o templo que Davi sonhou, o templo que Davi desenhou, o templo que Davi almejava fazer, recebeu o nome de Templo de Salomão. O templo de Davi recebeu o nome de Templo de Salomão, o filho. Amém? Quantos aqui estão dispostos a investir nos filhos? Pastor, eu ainda não tenho filho. Se tem alguém que é mais novo que você, perto de você, você pode ser usado por Deus para abençoar essa criança, esse adolescente, ensinar algo de Deus, sentar, ler um versículo, pegar na mão e orar junto, porque é a nossa responsabilidade. A Fani abraçando as filhas lá. A Fani já é a segunda geração. Deixa Deus usar você. Vocês estão vindo aqui na frente testemunhar, dizendo que Deus me usa. A Lia disse: eu ainda sou muito pequena, não tenho muita experiência, talvez não seja agora, mas Lia, tem crianças menores que você pode olhar para elas e falar assim: vem comigo. Eu quero te contar um testemunho do que Deus fez. Não é, Isabel? Ontem a Olivia chegou em mim, eu estava ali orando, ela sentou, colocou assim a mãozinha em mim, eu falei: posso orar por você? E ela: eu sei que isso faz a diferença. Sabe por quê? Porque eu tenho recordações de pessoas que oraram por mim quando eu era criança, de pessoas que sentaram comigo e leram a Bíblia e contaram alguma coisa para mim. Então, façam isso na vida dos outros. Deixa Deus usar vocês. Ah, mas eu só tenho 16 anos. E daí? Tem gente que tem 12. Aleluia, amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Sabe aquilo que Deus tem para você amanhã? Presta atenção nisso. Aquilo que Deus tem para você amanhã, Ele está construindo hoje. Você ainda não consegue ver, você ainda não consegue perceber, mas Ele está fazendo hoje. Se a gente fosse pensar, hein, pastora Débora, hein, pastora Érica, as experiências que nós tivemos com Deus quando nós éramos adolescentes, quando nós éramos jovens, quando Deus falava com a gente. Eu comecei a pensar esses dias em tudo que Deus ministrava no meu coração quando eu era criança, quando eu era mais jovem. Eu estava conversando com meu marido, Kalel, do que Deus tinha feito quando eu era ainda muito pequena, das palavras proféticas que eu recebi quando eu ainda era uma menina. E hoje eu tenho 40 anos e eu me lembro do que Deus falou anos atrás. E isso me alegra o coração, porque o Senhor me fez seguir uma caminhada junto com Ele. E tudo que Ele me prometeu há anos atrás, quando ainda era do tamanho da Isabela, hoje eu vejo realizado na minha vida. E isso é maravilhoso. Davi, o que Deus falou para você, filho? Talvez hoje você fala: será? Espera, Davi. Espera, João. Espera, João, que Deus vai fazer. O meu Juninho está dormindo. Vocês vão ver ele nos próximos fusos, cheio do Espírito Santo, eu creio.
Profetiza sobre a vida dos seus filhos. Profetiza sobre a vida deles. Aleluia. O Senhor me chamou quando eu tinha 7 anos de idade. Quantos anos você tem, filho? 12. Você já é grande. Com 12 anos, eu me batizei. Mas quando eu tinha 7 anos, a minha irmã tinha 6 anos. Nós fazíamos parte de uma igreja pequenininha assim, do tamanho dessa parte aqui só. Esse quadradinho. E teve um dia que nós estávamos lá na igreja, uma igreja pequenininha, e o pastor Pedrinho, eu me lembro como se fosse hoje, o pastor Pedrinho chamou eu e a minha irmã na frente e falou assim: igreja, olhem para essas meninas. E a igreja olhou para nós e a gente assim, né? Ele falou assim: essas meninas serão missionárias e Deus vai levar elas para as nações. Com 7 anos. E a minha mãe investiu em nós. E ensinava a Bíblia pra gente. E fazia a gente resumir a história de Moisés, a história de Abraão, a história de Davi. Fazia a gente sentar e ler e resumir. Tinha 7 anos. Sabe o que eu fiz uma vez? Estava tendo um congresso de missões na escola onde eu estudava. Eu tinha 10 anos mais ou menos. E o congresso era fechado. E eu passei na frente da escola e percebi que estava cantando louvor. E eu entrei pelo estacionamento. Porque minha mãe não sabia, a gente não tinha feito inscrição, não tinha pagado, não tinha nada. Mas eu entrei pelo estacionamento, fiquei lá no fundo e fiquei escutando a pregação. Porque eu vi que era alguma coisa de crente, né? E eu falei, quero ver. E naquele dia, eles estavam contando a história do missionário que foi pregar numa tribo indígena, canibal. E eles fizeram os primeiros... Eu esqueci o nome dele, depois eu falo para vocês. E eles começaram a pregar para aquela tribo indígena. E aí, eles chegavam sempre com um aviãozinho amarelo. E devagarinho, eles estavam fazendo contato com aquela tribo indígena. E começando a pregar para aquelas pessoas. E estavam ali já fazendo contato com eles há algum tempo. Até que um dia, eles chegaram com um aviãozinho de outra cor. Era sempre um aviãozinho amarelo. E eles chegaram esse dia com um aviãozinho de outra cor. Teve algum problema com o aviãozinho e eles foram com um helicóptero, né? De outra cor. Quando eles chegaram na tribo, não deu tempo nem deles fazerem: somos nós, somos amigos, somos nós aqui. Eles foram mortos. E a história conta que anos depois o seu filho cresceu e junto com a sua mãe foi para essa tribo pregar o evangelho. E o cara lá, né, o dono da tribo, o chefe da tribo, que tinha matado o pai dele, se converteu ao Senhor. E ali nasceu uma igreja. Se alguém souber o nome do missionário, depois me fala aí que eu realmente esqueci. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu tinha 10 anos, eu entrei num congresso de missões pelo estacionamento, sem pagar inscrição. E estava essa história. Quando eu tinha 12 anos, eu me batizei. E quando eu tinha 15 anos, num congresso de missões de novo, estava sendo pregado Isaías 6. E no dia 22 de julho de 1998, eu entreguei a minha vida para o Senhor para ser uma missionária. Com 15 anos. E o Senhor me livrou de tantas coisas, de tantas ciladas, de tantas coisas horríveis. E tem me guardado e me guiado até aqui. Com 18 anos eu conheci o Isaías. Com 20 anos eu me casei. Com 30 anos eu cheguei em Portugal. Com 40 anos eu cheguei na Itália. Então, o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa guardar no seu coração as palavras. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Você precisa ter comunhão com a Bíblia. Igual o Moisés falou: ah, Senhor, tenho sede de Ti, tenho sede de Ti. Mas o que você está fazendo para matar essa sede, gente? Você está indo assistir série? Você está indo dormir tarde porque você está fazendo outras coisas? O que você está fazendo com essa sede? Você tem promessa de Deus e as coisas não estão acontecendo, mas o que você está fazendo com isso? Você tem que correr. Você tem que se esforçar. Você tem que buscar. Buscar na palavra, buscar na oração. Aproveita que vocês têm uma igreja que busca, que vocês têm pastores que dão exemplo. É tão bom viver em comunhão. Ah, como a gente percebe isso agora, não é verdade? Eu e os meus filhos, meu esposo, que estamos lá longe,
não temos igreja nossa lá. E como faz falta você ter uma igreja com os seus irmãos, os seus pastores por perto. Então valorizem isso, gente. Valorizem isso que Deus tem dado para vocês. Chama um amigo, chama outro amigo, vai orar, vai ler a Bíblia. Amém? A palavra do Senhor em Isaías, capítulo 55, verso 6. Coloca para mim, por gentileza, já estou caminhando para o final. Aleluia. 55 diz, versículo tão conhecido. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invocai-o enquanto Ele está perto. Sabe essa palavra enquanto, JP? Ela aparece 2 vezes. O enquanto significa que tem um tempo determinado para se buscar. Tem um prazo, tem um limite. E se você não buscar nesse prazo, nesse limite, nesse tempo que Deus está te dando, esse tempo vai passar. Então, busque o Senhor, invoca o nome do Senhor enquanto se pode achar. Deixa eu abrir aqui o meu Isaías. Aleluia. Isaías 55. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Verso 8 vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Sinto dizer que às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que você sonhou, do jeito que você esperava, do jeito que você orou. Porque os pensamentos do Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse versículo 10 tem remoído no meu coração esses últimos dias, porque ele vai falar assim: porque assim como descem a chuva, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não volta, sem que primeiro reguem a terra, fecundem a terra e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Deixa nesse versículo por enquanto. A água, ela mexe com a semente que está lá dentro. Ela tem esse poder de mexer com a semente. E sabe, Lucas, cada um de nós tem sementes plantadas no coração, sementes que Deus colocou. E é muito interessante que a semente é a palavra, mas por esse versículo nós vemos que também a água também é a palavra. Então tem uma sementinha dentro do nosso coração da palavra. Aí vem a palavra, e o que ela faz? Ela rega a terra do nosso coração, Dani. Sabe aquela sementinha que está lá dentro do seu coração, que você fala assim: essa palavra Deus me deu, mas eu acho que não. Aquela coisa que está lá dentro do seu coração, hein, Vitor? Está lá guardado no seu coração, que você fala assim: Deus me deu essa palavra, essa sementinha está aqui no meu coração, mas eu acho que não, faz tanto tempo. A palavra vem, agora não como semente, mas como chuva, como a neve que se derrete. A palavra vem e ela rega, e ela fecunda, e ela faz brotar. Aquela sementinha que está lá dentro do seu coração. Quem tem semente no coração de palavras que o Senhor deu? De coisas que o Senhor prometeu? Hein, Rafa? A Rafa também é das primeirinhas da minha vida aqui em Portugal. Era Rafa, Cleisle e Gabi. Gente, depois eu conto. Deixa quieto. Sementinha lá no seu coração, hein, Rauan? Sementinhas que estão lá dentro. Semente da palavra. Hein, Rubem? Aí vem a palavra, rega, e esse regar da palavra tem um poder que começa a revirar tudo lá dentro. Começa a revirar tudo lá dentro e começa a brotar vida. Brotar vida naquela semente que está lá. A semente não morreu. Ela está lá e vem a própria palavra e começa a revirar aquilo lá. E ela começa... Cadê o versículo que eu estava vendo? Ela rega. Obrigada, irmãos. Ela fecunda e faz brotar.
Amém? Aleluia! E eu quero dizer para vocês, o verso 12, só a primeira parte. Eu quero profetizar sobre cada um de vocês, que vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Quando você recebe essa palavra? Então eu vou falar de novo, aí você recebe aí, tá bom? Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Porque a palavra vem, a palavra está aqui dentro, a palavra mexe tudo, a palavra dá fruto. E aí você começa a caminhar na direção que o Senhor te deu. Amém? Acabou. Foi essa palavra que Deus me deu. Eu queria orar por você que tem uma sementinha aí no seu coração e que você gostaria que o Senhor movesse, mexesse aí nas suas entranhas, mexesse aí no seu interior e fizesse com que isso, o Senhor fizesse com que essa sementinha fosse regada, fecundada, não sei como é que fala, regada, cadê? É fecundada mesmo, fecundada e para que ela brote, para que você possa ver o fruto. Você que tem essa sementinha no seu coração e que gostaria de receber uma palavra, uma oração, vem aqui na frente. E eu também, antes, eu queria que viesse aqui na frente. Você que tem um chamado missionário, eu quero orar por vocês. Você que tem um chamado missionário, vem aqui na frente. E você que quer que o Senhor faça nascer, traga vida sobre aquilo que o Senhor já te deu, vem aqui na frente, vamos orar por vocês. Se o Ministério de Louvor quiser se posicionar, ou se vocês quiserem... Não, também. O Vini continua tocando e vocês vão orar. Vou beber água. Já entendi. O nome do filme do missionário que eu contei aqui, o irmão tá falando o quê? Terra Selvagem. Se o irmão souber o nome do missionário, depois o irmão me fala, que eu esqueci. Você que tem um chamado missionário, e você que sabe que tem algo de Deus na sua vida para acontecer, e que você fala assim: pastora, eu nem imagino, mas eu recebi essa palavra, tem essa semente no meu coração. Pastora, para mim é impossível, mas eu tenho essa palavra, para que a palavra venha sobre essa semente de palavra e algo sobrenatural aconteça aí no seu interior. E você começa a ver o Espírito Santo agir, mover na sua vida. E você vai começar a ver pequenas, talvez pequenas folhinhas verdinhas. Ainda não é fruto, mas é o sinal de que Deus está agindo. Se vocês querem vir mais para cá, para ficar mais... Vem. Aleluia. Os pastores que estão aqui, os obreiros, vocês que são os pais, vamos orar aqui pelos filhos, amém? Se vocês quiserem, ponham as mãos, deixa Deus usar vocês sobre a vida dos filhos, porque aqui nós temos os filhos e nós queremos abençoar esses filhos para que eles possam dar muitos frutos, para que eles possam glorificar a Deus, para que eles possam ser usados por Deus, para que eles passem a acreditar que é possível. Com o Senhor é possível, humanamente é impossível. Talvez você pense: é impossível, pastora, eu não consigo enxergar, eu não consigo entender, o meu coração está duro, eu não consigo perceber, eu não consigo enxergar. Mas eu quero dizer para você, na minha vida também era impossível. Vem, filhos. Vem, filhos. Vem, filhos. Pais, orem pelos seus filhos. Estendam as mãos pelos filhos. Talvez não é o seu filho de carne, de sangue, mas é o seu filho espiritual. É alguém que Deus está te colocando para interceder. Ah, que honra ter vocês aqui e orar por vocês. Ah, obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar aqui na frente desses filhos preciosos.
A Bíblia diz que Joquebede olhou para Moisés e viu que ele era formoso. E eu quero declarar sobre vocês: vocês são formosos aos olhos de Deus. E nenhum se perderá. Nenhum se perderá em nome de Jesus. Nenhum se perderá em nome de Jesus. Nenhum se perderá. Ainda que você fale: pastor, mas está tão difícil, eu não estou caminhando mais, eu estou só rastejando. Eu quero dizer para vocês: nenhum se perderá. Ninguém vai ficar de fora, em nome de Jesus. Pastores, se aproximem, vamos orar pelos nossos filhos em nome de Jesus. Pai, eu quero orar agora, Pai. Por esses filhos que estão aqui, Deus. Deus, por esses filhos que estão aqui, Senhor. O Senhor conhece eles desde o ventre materno, Senhor. O Senhor conhece eles desde pequeninos, Pai. Conhece a história. O Senhor conhece a vida, conhece os medos, conhece os anseios, conhece as inseguranças, conhece os traumas, as frustrações. O Senhor conhece tudo, Pai. A história, a rejeição, os abusos. Os abusos, Senhor. As mentiras de Satanás na mente deles. Os bloqueios espirituais que impedem eles de frutificar, Senhor. Que impedem eles de avançar. Que impedem eles de crescer. Que impedem eles de conquistar, Pai. O Senhor conhece, Pai, em nome de Jesus. Eu quebro agora no mundo espiritual, em nome de Jesus, toda maldição, Senhor. Toda palavra contrária, Senhor. Toda seta maligna. Toda seta maligna, todo bloqueio espiritual, toda dor, toda frustração, todo medo, toda angústia, todo sentimento de inferioridade, caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus agora. Seja livre agora. Receba o livramento do Senhor. Receba a presença do Senhor. Receba a glória do Senhor, a cura. A cura nos seus corações. Receba a cura nos seus corações. Receba refrigério. Receba refrigério, bálsamo do Senhor. Em nome de Jesus, filhos, recebam em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Vai se cumprir. Espera, porque se cumprirá. Espera, porque o Senhor vai fazer. Não tardará. Não tardará. O que o Senhor tem para realizar está decretado. Ele vai fazer. Ele vai fazer em nome de Jesus. O Senhor vai levar as nações. O Senhor vai levar as nações. O Senhor vai levantar missionários. O Senhor vai levantar pastores. O Senhor vai levantar líderes. Eles vão ser poliglotas. Eles vão ser poliglotas. Eles vão ser poliglotas. Eles vão ser cheios do Espírito Santo. Eles vão ser cheios do Espírito Santo. Eles vão ter dons. Eles vão ter dons. Em nome de Jesus. Até que Ele venha e chova justiça.